Graça e paz. A nossa meditação hoje traz como tema uma porta aberta no céu. Uma porta aberta no céu. Eu quero convidar você a se deixar levar pela palavra de Deus numa viagem daqui da terra, passando por essa porta que está aberta no céu, para conhecermos um pouco mais do nosso Deus, como é a vida lá no céu. Apocalipse capítulo 4 começa falando assim: depois destas coisas, que coisas? João teve a revelação, em primeiro lugar, da pessoa de Jesus, como é Jesus hoje. Capítulo 1 de Apocalipse. Capítulo 2, capítulo 3, nós tivemos a revelação dada através das cartas, a real situação das igrejas, e aprendemos muito. E agora então nós vamos entrar nos céus para ter essa revelação maravilhosa. E eu fiquei pensando um pouco lá no Antigo Testamento. Havia o templo, o tabernáculo, depois o templo, e um lugarzinho ali chamado de Santo dos Santos, onde Deus vinha estar com o povo. Eu me coloquei ali e usei um pouco da minha imaginação como criança. Você fica ouvindo a história. Ali tem um lugar que Deus habita. Eu imagino a curiosidade, a vontade de conhecer, mas era proibido. Somente uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava ali. Você já imaginou, ou tentou imaginar, como é o céu? Pois aqui, nesse capítulo, nós vamos ter um vislumbre do céu. Vamos ler ali, então, o verso 1 e o começo do verso 2. Depois dessas coisas, dessas revelações, olhei, eis não somente uma porta aberta no céu. E aí está o tema da nossa mensagem. Uma porta aberta no céu. Como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, eis armado no céu um trono. Vamos imaginar João ali na ilha de Patmos, e aqui ele tem uma visão, ele está num êxtase espiritual, e ele é convidado para passar por esta porta, e ele tem, então, a revelação do trono de Deus. O que nós encontramos ao passar por esta porta? Eu não sei, se o seu coração, a sua curiosidade te leva a pensar no céu, mas nós não pertencemos aqui, nós pertencemos a lá, no céu, não é? Tudo está reservado para um futuro glorioso, onde vamos passar a eternidade lá, com Deus o Pai. Ao passarmos pela porta, então a pergunta, pela porta aberta no céu, o que encontramos? A primeira coisa que nós encontramos, finalzinho do verso 2, um trono, e no trono alguém sentado. Você começa já a imaginar? Verso 3, e esse que se acha sentado, como ele é? É semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Eu fui ali no Google, e eu olhei essas pedras preciosas, são pedras brilhantes. Então, ali o trono é um lugar muito lindo, muito maravilhoso, muito cheio de luz, semelhante a jaspe e sardônio. Ao redor do trono há um arco-íris,
Arco-íris não é possessão de nenhuma organização dos nossos dias. Arco-íris é algo criado pelo nosso Pai. E o arco-íris nos remete lá ao Antigo Testamento, na aliança que Deus fez conosco, de não mais exterminar a humanidade através de chuva, da água. Então, ali ao redor do trono, então imagina um trono, nesse trono está sentado uma pessoa, alguém está sentado ali, e aqui, amados, é o centro de todo o governo, de todo o universo. Desse lugar é que saem as ordens. É aqui onde acontece tudo. Muitas vezes, né, nós, seres humanos, estamos limitados. Acontece alguma coisa, né? Agora vai subir isso, vai subir aquilo outro, gasolina, e a gente já fica meio assim, queridos, alguém sentado no trono que está governando tudo. Esse alguém, se hoje você foi pentear o seu cabelo, caiu um fio de cabelo, ele sabe porque ele tem contado todas as coisas, ele conhece tudo, ele é Deus e ele está entronizado, o governo está nos ombros de Cristo Jesus. Esse é o lugar. Muitas vezes nós ficamos aqui nos debatendo porque, infelizmente, nós somos limitados e a nossa visão nos prende às circunstâncias, aos acontecimentos ao redor. Mas quando nós entendemos, quando nós entramos nesta visão celestial do trono de Deus, todo medo se vai. Tem alguém que é maior, que é dono, que conhece tudo, que está reinando, que rege toda a história. Ele é Deus soberano. E Ele é maravilhoso, e esse lugar é um lugar de luz. Eu não consigo entender, não é, o que está acontecendo nas igrejas dos nossos dias. Não é? O homem sendo entronizado, tudo, a mensagem bíblica, as pessoas procurando um Deus para servi-los nas suas vontades. Não! Somos nós que servimos a um Deus. Somos nós que obedecemos a um Deus. Somos nós que somos chamados a adorar a esse Deus, não o contrário. Os nossos cultos, as nossas reuniões têm que ser direcionadas a Deus, não aos homens. Ele é o único que merece todo louvor. Ele é o único que é digno de receber toda adoração. Você consegue imaginar esse arco-íris? Eu não sei você, mas quando a gente vê um arco-íris, né, hoje com o celular, a primeira coisa a gente quer fotografar, né? Mas a gente é atraído, né? A gente olha assim, uma beleza. Sem contar as histórias da nossa infância sem Jesus. Alguém aqui já tentou chegar lá no final para pegar o tesouro, né? O pote de ouro. A gente tinha umas coisas, né? Eu acreditava nisso, saía eu com meus amigos procurando, nunca achamos, né? Roda-moinho tinha lá em São Paulo, assim. Nós tínhamos uma peneira, eu e meus amigos, com uma cruz desenhada em cima, porque falavam que quando vinha o rodamuinho assim, tinha um saci-pererê lá, e a gente saía jogando. Isso é tão, né, tão tonto, desculpa a expressão, diante desse trono, diante dessa maravilha que é o trono de Deus, a pessoa de Deus. Então alguém está sentado, e esse alguém é maravilhoso. O que mais que nós encontramos aqui? No versículo 4, vai falar de 24 pessoas ao redor do trono. Então, o trono, toda essa estrutura, e ao redor do trono há também 24 tronos. E assentado neles, 24 anciãos, senhores. E
Você não precisa acreditar nisso que eu vou falar para mim, né? Eu creio de todo o meu coração que 12 são os 12 patriarcas e 12 são os 12, mais 12, os 12 apóstolos. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso, né? E eles estão ali, sentados no trono, reinando com Jesus. E ali fala de como eles estão vestidos de branco. Por quê? O branco fala do quê? Pureza, santidade, coisa maravilhosa, coisa tão contrária, né, aos dias de hoje. A humanidade está, entre aspas, podre nos seus conceitos, nos seus valores, nos seus padrões, nos seus princípios. A gente vê tanta sujeira, né? Tanta maldade, tanta coisa acontecendo, né? Em todas as ordens. Não, quando a gente fala isso, a tendência é a gente pensar só na questão sexual, mas não. A mente das pessoas estão prostituídas, as atitudes. Hoje as pessoas têm um ódio e não quer só exercer a violência, mas tem a violência, o assassinato com aquela dose de crueldade. Há algum tempo atrás, aqui no nosso bairro, o filho de uma família que congregava aqui conosco, é um filho que era com problema intelectual, não é? Problema mental, e se envolveu com o pessoal do tráfico, drogas, e ele não teve dinheiro para pagar, então pegaram aquele rapaz, amarraram os pés dele, puxaram com o carro, passaram pelas ruas próximas aqui. E depois, como não bastasse, passaram o carro por cima. Eu fico imaginando nesse trono, esse Deus que é maravilhoso, olhando a situação da criação dele. E esses 24 anciãos vestidos de branco e na cabeça tem coroas de ouro. Eles estão numa posição também de destaque, de governo. Mas nós vamos ver o que vai acontecer aqui. Verso 5, o que acontece ali, nesse ambiente? Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Eu imagino essa situação aqui como aquela situação vivida por Moisés lá no Monte Sinai, onde a presença de Deus gerou tudo isso, relâmpagos, trovões. É um lugar de som, de barulho, de luzes. E ali também os 7 Espíritos de Deus, falado também no Antigo Testamento. E continua a descrição no verso 6, adiante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Eu gosto muito de vidro, de cristal, né? Eu falo que o meu sonho, se eu fosse um dia construir uma casa, ia ser quase que totalmente de vidro. O cristal chama a minha atenção, essa clareza que traz. E aqui há, né, como que mar de vidro ali diante do trono de Deus. A gente vai imaginando que lugar tremendo, que lugar maravilhoso. E também, no meio do trono e à volta do trono, aqui nós vamos ver outro tipo de personagens. 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. São seres celestiais. Não adianta, pelo menos na minha concepção, a gente querer imaginar, inventar o que são, que não tem nada semelhante a esses seres aqui dentro da nossa realidade. Mas eles estão lá.
há movimento. O que eles estão fazendo? Eles estão voando, batendo asas, seres assim extraordinários, seres maravilhosos. E eles fazem mais uma coisa também, para, creio que, nos instruir, nos ensinar. Verso 8, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Eles não têm descanso, nem de dia, nem de noite. Eles estão fazendo o quê? Proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Eles estão incessantemente proclamando, falando, anunciando que aquele que está sentado no trono é santo, santo, santo. Senhor Deus. O Senhor aqui é aquela palavra que nós conhecemos, né? O Kurios. Kurios Theos. Senhor Deus. O Todo-Poderoso. Esses dias, né? Assim, as indústrias cinematográficas têm visto, né? Um canal de muito rendimento que são os supers. Né? E tem até do trono, como é que chama esse? Do trones. E criam aquelas figuras, né? Aqueles, um é fogo, outro é água, outro é não sei o que tem, outro é não sei o que tem. E daí lotam, né, os cinemas. E o pessoal, agora aprendi, né, que na estreia, você sabia disso? Né? O pessoal vai vestido a caráter. Eu aprendi isso porque fomos comprar mala para a viagem da nossa filha no shopping, e foi justamente no dia do lançamento do filme da Barbie. E eu falei para você: o que está acontecendo? Todo mundo aí de pink, né? Era a estreia da Barbie. Mas você pode imaginar aí esses daqui, esses seres. Não dá, você consegue imaginar? Eu não consigo, eu já tentei. Como é que é? Olho por dentro, por fora, e aquela coisa. O que eles estão fazendo? Santo, 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 santo. Não para. Santo, 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 santo. Nós vamos ser impactados com a presença de Deus nesse ambiente aqui. E eles estão ali declarando, anunciando, proclamando. Sabe, amados, muitas vezes a gente precisa tomar cuidado. Eu estou falando isso para mim. O nosso evangelismo muitas vezes é muito barato, é muito pobre. Parece que Deus está precisando da pessoa e a gente apresenta muitas vezes um Deus meio que diferente desse. Nós pregamos Cristo Jesus e a cruz, sim, mas nós não podemos esquecer de Jesus como Ele é hoje. Santo, 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 santo. E o que acontece quando eles estão proclamando? Vamos ler o verso 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Diante desse anúncio, a posição desses 24 líderes é se prostrar diante do Deus que está entronizado. E o que eles vão fazer? Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Agora entra não mais a parte celestial, mas agora entra a parte da criação, os seres criados por Deus.
esses 24 anciãos, a coroa, eles estão entronizados, eles estão purificados com vestes brancas, mas o que eles devem fazer é adorar aquele que é digno de ser adorado. Eles vão se prostrar em adoração e eles vão pegar as coroas diante de Deus e vão colocar aos pés do Senhor. E ao fazer isso, eles agora que começam a proclamar: Tu és digno, Tu és digno, só Ele é digno. Queridos, esse evangelho de hoje que está resgatando ou colocando o homem no centro, não é o evangelho bíblico. É Deus o centro. É Jesus. Não somos nós. Nós estamos aqui para fazer a mesma coisa, para proclamar: Deus, Tu és digno. Senhor e Deus nosso, Curios Kai Theos. É o Senhor, o dono de tudo, e é o Elohim, é o Criador de tudo. Ele é o único que é digno de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Há um preparo cheio de amor, de vislumbre do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus, para com a vida de João, porque Deus vai revelar os selos, as trombetas, os cálices, tudo o que vai acontecer. E antes de mostrar tudo isso, porque é terrível, é tenebroso, o que vai acontecer no planeta Terra, Deus dá oportunidade para que João veja o próprio Deus sentado ali no trono. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É interessante, nós muitas vezes nos preocupamos em servir o Senhor, em buscar os ministérios, o nosso trabalho, o nosso serviço. Mas Deus não está procurando. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Será que Deus, ao olhar para a minha vida, para a tua vida, Ele acha em nós essas características? Existem aqueles que são adoradores de domingo, só aos domingos. Tem aqueles que fazem só por uma suposta religiosidade. Mas Deus está buscando aqueles que o adorem, que façam essa realidade do céu acontecer aqui na terra, através das nossas vidas. Quando nós adoramos a Deus, a nossa adoração sobe até o trono de Deus, e Deus vem até nós. Aí há a ministração dos dons. Nós precisamos, nesse tempo de fim, ter mais desejo de conhecer esse Deus, de nos envolver com as coisas do céu, porque lá é o nosso destino. Como que você está? Quando nós ficamos, falando de nós mesmos
sobre esse Deus, as pessoas não são atraídas. Porque cada um acha-se no direito, você tem o seu, eu tenho o meu, mas não há nenhum outro Deus como esse. Quando nós conhecemos o céu, nós vamos nos desapegando das coisas da terra. Quando nós entendemos que o Deus criador de tudo, diferente do que aquele filósofo disse que Deus fez o mundo, deu corda e deixou ao seu bel prazer. Não. O nosso Deus, ele fez tudo e ele continua regendo a história. Quer os homens queiram, quer não, quer acredite, quer não. Deus está sentado no trono. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. O Deus Todo-Poderoso. Você conhece esse Deus assim? Todo-Poderoso. Ele pode tirar a dor de cabeça, como ele pode eliminar o câncer. Ele pode te dar um sanduíche de pão com mortadela, assim como ele pode te dar a picanha. Ele pode te enxugar as lágrimas, como ele pode fazer vir o sorriso. Ele é Deus. Como é gostoso. Quando nós vivemos dias de terror, certamente você sabe do que eu estou falando, de medo. O que vai acontecer? Pesadelos. Eu tenho tido ultimamente, quase constantemente, pesadelos. É horrível. Mas quando a gente acorda do pesadelo e a gente lembra de Deus, a gente sente a segurança. Quando a gente olha a situação do mundo, irmãos, o mundo, ninguém sabe o que vai acontecer. Eles imaginam, estão buscando saídas, o que vai fazer, o que não vai fazer, e etc, etc. Mas nós olhamos para esse Deus. Ele está firme, entronizado, seguro, conhecedor de tudo. Nada passa desapercebido, nada. E eu creio que assim como ele abriu as portas, a porta do céu, e chamou João, através de Cristo Jesus, ele se mostrou a nós como: eu sou a porta. Lá no Antigo Testamento, a porta ali daquele grande barco que Deus mandou construir para salvar 8 vidas. Uma só porta, a salvação só para quem passasse por aquela porta. Nós temos acesso hoje direto ao trono de Deus através de Cristo Jesus. Lá na cruz, até então, uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha acesso para tentar aplacar a ira de Deus, levando sangue de um cordeiro inocente e aspergindo ali sobre o lugar onde Deus prometeu: ali virei a ti. Mas no momento que Cristo Jesus morre na cruz do Calvário, o véu que separava esse lugar santo dos santos, esse véu, ele se rompeu de cima a baixo e agora nós temos livre acesso pelo sangue de Jesus a esse trono maravilhoso. Quero convidar você a baixar a tua cabeça, fechar os seus olhos. Qual é a visão que você tem de Deus? Eu lembro que na catequese eu aprendi a fazer um desenho que era como uma nuvem, um velhinho, com barba, e para mim aquele era o Deus Criador, o Deus que o cria. Mas quando a gente olha esse capítulo 4,
trono saem relâmpagos, vozes, trovões. E o que Deus diz para nós é: arrependei-vos, arrependei-vos. O que Deus diz para nós é: eu te amo, eu te amo. Eu conheço o teu coração, eu conheço a tua vida, o teu corpo, a tua alma, os teus sentimentos, a tua mente. E o convite de Deus para nós é que passemos por essa porta aberta no céu. Não é para lutarmos, não é para discutirmos posições, pensamentos, teologias. É para a gente aceitar, simplesmente passar por esta porta que é Cristo Jesus. E lavados pelo sangue purificador, remidor, perdoador, nós cheguemos até a presença de Deus. Esse lugar lindo, esse lugar maravilhoso. Ele quer governar as nossas vidas. Através do Santo Espírito, Ele nos controla, Ele nos instrui, Ele nos dirige, juntamente, passo a passo, todo o trajeto nosso aqui, até chegarmos à glória. Que Ele ache em nossos corações adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Que se prostrem diante dEle. Que deem a Ele toda a honra, toda a glória, somente a Ele. Entregando as coroas, entregando o governo das nossas vidas aos cuidados dEle. Se é esse o desejo do teu coração, quero convidar você a se colocar em pé, se apresentando a Ele, se rendendo a Ele, declarando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Só Tu és digno, Senhor. Só Tu és digno.